Vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amadas. Eu vou deixar uma pequena palavra hoje para nós, que está no livro de Juízes 6, 23, 24, que fala lá da história de Gideão, né? De guerras. Amadas, olha, eu não vou. Assim, Deus é tão perfeito. Eu amo as conexões, eu amo sabe, tudo. Aí quando eu vi a Lu falando assim, Senhor, você é tão lindo, sabe? É, mas eu não vou ler toda a história de Gideão. Mas eu quero falar, eu vou ler dois trechinhos só, que foi onde o Senhor falou comigo, que falou do altar, que diz assim. Que é o 23 ao 24, que diz: Porém o Senhor lhe disse: Paz esteja contigo, não temas, tu não morrerás. E o 24 vai dizer, Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, que hoje, bueno, é um altar ao Senhor, que esse altar ele se chama lugar de paz. O nome do lugar, né? Que em outras versões, em outra versão se diz Jeová Shalom, Deus de paz. Amadas, enquanto eu estava meditando nessa palavra, e assim, cada vez que você vai lendo, o Senhor vai ministrando, né, porque a palavra vai se renovando. Eu falei, Deus, olha, então é o Senhor que vai falar, o Senhor que vai fazer. E aqui estamos em poucas, mas eu creio que aqui está quem o Senhor permitiu para estar nessa tarde. Queridas, é como a Lu falou, né, que a pastora Nádia disse que enviou o link para um montão de gente. A palavra não era para esse tanto de gente, a palavra é para nós que estamos aqui. Amadas, então o que acontece? Aí o Senhor falou para Gideão: não temas, não temas, não temas porque eu estou contigo. Gideão, queridos, ele estava em um lugar onde o Senhor falou com ele naquele lugar tudo que ele precisava fazer, tudo que ia passar com ele, porque Gideão foi para a guerra, Gideão foi para libertar um povo. E Gideão era o menor, era o pequenininho, vamos colocar, ele se sentia o mais incapaz. É, então Gideão construiu um altar ao Senhor, que chamou de Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. Este altar, ele segue, né? Eu esqueci o nome do lugar, eu não me acordo agora, porque tampouco eu anotei o nome do lugar onde existe ainda esse altar até hoje, esse altar que foi construído. Querido, esse altar foi um lugar preparado. Por que que Gideão ele deu esse nome a este lugar? Porque foi um lugar onde ele estava e onde o Senhor falou com ele naquele lugar. Foi um lugar específico. Foi um lugar onde ele estava e ali veio o anjo do Senhor e anunciou. E ali ele ouviu muitas coisas a respeito dele, a respeito daquilo que o Senhor ia fazer através dele. Guarda essa palavra. Ele estava em um lugar específico. Ele estava em um lugar determinado, um lugar preparado, onde o Senhor falou com ele. Porque sempre Gideão, nesse caso, ele iria para uma guerra, amadas. Ele precisava ir para uma guerra, porque assim o Senhor designou para ele. Ele precisava ir para uma guerra. Amada, mas eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, que quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor ministrou, amadas, algo assim muito forte ao meu coração, muito aleatório, aquilo que aconteceu com Gideão, porque o Senhor falou para Gideão para ele ir para uma guerra, para uma batalha, por um povo. Mas também o Senhor ministrou ao meu coração que nem sempre, porque às vezes nós queremos vencer, então nós imaginamos, para nós vencermos, nós precisamos guerrear. Para nós vencermos, nós precisamos ir para uma guerra. Precisamos fazer. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Nem sempre, para você vencer, você precisa entrar em uma guerra. Não sei se me explico. Nem sempre, para vencermos a uma batalha, a uma guerra,
que nós precisamos ir para um embate. Nem sempre, nem sempre para nós vencermos uma guerra, talvez a gente tá, você, eu, por exemplo, eu vou dizer por mim, gente, eu tô sempre em guerras, eu tô sempre em batalhas, eu tô sempre em lutas, mas nem sempre eu vou precisar ir para um embate para eu vencer uma guerra. Existem pessoas como Gideão, que o Senhor vai falar, filho, vai você para essa guerra, eu quero que você vá para o embate. Mas vai chegar momentos, queridas, em determinados momentos da nossa vida, que o Senhor fala, filha, não vá para o embate. Essa guerra não é para embate. Essa guerra é para você ficar aqui, nesse lugar de paz. Essa guerra, não, queridas, é algo tremendo, algo muito forte. Pensa no. Eu estava aqui onde eu estou agora. Isso essa tarde, quando eu abri a palavra, que eu comecei a querer fazer um rascunho. E o Senhor ministrou fortemente ao meu coração, da minha carne tremer. Quando ele me falou, filha, nem sempre para vencer tem que haver embate. Porque às vezes nós queremos agir. Porque nós estamos acostumados a entrarmos em guerra, nós estamos acostumados a ouvir também, a ler, porque a palavra nos fala isso, que nós estamos acostumados a ir para vencer uma guerra, nós precisamos ir, vamos caminhar, vamos nos equipar e vamos à guerra, vamos lutar, precisamos lutar, precisamos lutar. Mas o Senhor está falando conosco nessa tarde, amada. Vai haver momentos, ou talvez você já esteja nesse momento, que a guerra que você está vivenciando hoje não é para um embate. Essa guerra que você está dentro dela hoje, o Senhor está te dizendo nessa tarde, não é para você fazer nenhum embate, não é para você ir para nenhum embate. É para você permanecer nesse lugar. Porque Gideão estava nesse lugar. Mas ali o Senhor falou com ele e ele foi. E o Senhor está te dizendo, fica. Fica, porque essa guerra, para você vencer, você não vai ter que ir para o embate. Essa é a palavra do Senhor nessa tarde. E andando, caminhando mais um pouco. Porque às vezes nós pensamos, para sermos valentes, precisamos o quê? Guerrear, precisamos vencer. Precisamos contar os irmãos, precisamos contar os demais. Olha, eu fiz, eu fui, porque o Senhor falou para eu ir, o Senhor falou para eu fazer isso, o Senhor falou para eu fazer aquilo. Mas nessa tarde, querido, o direcionamento é outro. Nessa tarde, o direcionamento é fica, não vá. Não é o momento do embate. Esse não é o momento para você ir para o embate nessa guerra. O Senhor ainda continua te dizendo nessa tarde, fica nesse lugar de paz, porque porque eu ainda estou falando contigo. O Senhor nessa tarde está falando que não quero que você vá. Não quero que você vá, não quero que você avance, é para você permanecer. Você está em guerra sim, mas essa guerra não é para você ir. Ou essa guerra é para você vencer calada. Essa guerra é para você vencer sem colocar forças. Essa guerra é para você vencer sem lutar. Você está entendendo? A guerra de um é de um, do outro é do outro. Há pessoas que você vai falar, vai, eu vou te equipar e vou te mandar. E nessa tarde, o que eu estou falando para você, nessa tarde olha, fica, permaneça aqui, permaneça nesse lugar de Jeová Shalom, porque eu ainda estou falando contigo. Permaneça nesse lugar, que eu ainda estou falando contigo. Permaneça nesse lugar, porque eu não quero que você vá, não é o momento. Não é o momento. Queridos, às vezes no combate a gente quer falar. Olha, o Senhor, não, eu tenho que, é uma guerra, eu preciso me posicionar, queridos. Às vezes o seu posicionamento de hoje, que o Senhor está falando calada. Calada. Continue aqui, Jeová Shalom, lugar de paz, onde Gideão ouviu o Senhor. E Gideão só venceu, porque o Senhor falou para Gideão, olha, não tenha medo, não tenha medo. Ó, tu não morrerás. E o Senhor continua falando com você. Continue aqui neste lugar comigo, lugar de paz. Não tenha medo. Continue calada. Ou,
Se cale, se preserve. Não pense que você não vai vencer essa guerra porque você não está falando. Não pense que você não vai vencer essa guerra porque você não está lutando, porque você precisa. Não, eu preciso me movimentar. As pessoas estão falando. Mentira, as pessoas estão falando isso, as pessoas estão falando aquilo. Eu não posso permanecer calada enquanto as pessoas falam de mim. Eu não posso permanecer parada enquanto as pessoas me machucam. Eu preciso falar, eu preciso reagir a tudo isso. Não, nessa tarde eu estou falando, não, você não tem que reagir, você não tem que falar, você precisa permanecer calada. Isso também é uma forma de guerrear, amadas. E quando o Senhor me falava, quando o Senhor ministrava comigo, ele falava exatamente isso. Existem dois tipos, duas maneiras de guerrear. Porque existe essa guerra que você precisa ir, que você precisa lutar, que você precisa ir para o embate, que você precisa declarar, que você precisa se posicionar, que você precisa falar. Mas existe esta, que você está em guerra sim, mas você precisa ficar calada neste lugar de paz, neste lugar de Jeová Shalom, onde ele está te direcionando, onde ele está falando com você e onde ele está agindo lá. E ele está falando para você, não se preocupe, não te preocupe com que toda essa gente está falando de você. Não se preocupe com tudo isso que tem falado às suas costas. Não se preocupe com todas as palavras que estão declarando sobre você. Não se preocupe com todas as palavras de morte que estão declarando sobre o seu ministério. Porque você está falando, eu estou contigo aqui neste lugar. Eu estou contigo neste lugar, que é um lugar separado, amadas. Assim como foi com Gideão, foi um lugar separado, um lugar específico. Continue nesse altar. Continue nesse altar, ouvindo o Senhor. Não saia deste lugar. Você está em guerra. Enquanto você está em guerra, o Senhor está te protegendo, amadas. O momento que você não vai, que o Senhor está falando para você ficar, Ele está lá. Tem os anjos dele falando por você. Tem os anjos dele. Tem ele sendo seu juiz, sendo seu advogado. Ele não precisa que você vá. Esse é o momento que ele está falando para você, fique calada. Aí você vai falar, Tina, é que você não sabe como é difícil ficar calada. Sei sim, amadas. Eu estou falando com você com propriedade. Eu sei. Sabe, quando você está sendo acusada, quando você está sendo, sabe, massacrada, quando você está sendo esmagada, e o Senhor falar para você, permaneça. Permaneça calada. Não fale nada. Não vá. Fique aqui. Oh, queridas, obediência. Na guerra, em uma guerra, é extremamente, é de suma importância obedecer a voz do comando. Porque se o Senhor falou para você lá no início, olha, assim como ele falou com o Gideão, não haverá morte. Tu não morrerás. Queridos, e a palavra do Senhor vai falar ainda que, olha, que Gideão venceria a guerra, é como se fosse, se houvesse um só. Como se ele estivesse lutando com uma só pessoa. E era um exército. Você imagina? Então por que você está se preocupando? Por que você quer ir para um lugar onde o Senhor está falando para você não ir? Por que você quer falar no momento que o Senhor está falando para você se calar? O Senhor está falando que Ele é com você, que Ele é contigo. Amada, às vezes, aquele ou aquela que evita o combate, quer falar, esperar. Esperar é muito importante, porque, Jesus querido, nós perdemos uma guerra, uma batalha, uma guerra, por falar em um momento inoportuno. Tenha cuidado com o que você fala, escute o Senhor. Se o Senhor está falando para você, não fale, não fale. Se é uma guerra, querido. Queridas, precisamos ter esse cuidado. Cuidado com o que sai da tua boca. Às vezes é um momento de medo, porque Gideão tinha medo. A palavra fala, se a gente começar a ler lá do 11, vai falar que Gideão também teve medo. Gideão teve preocupação, ele se preocupou, porque a carne dele também falou algo. Mas ele confiou no Senhor, ele confiou naquele lugar onde ele estava, naquele lugar de preparação, onde ali o Senhor estava falando com ele, onde ali o Senhor estava cuidando dele, onde ali o Senhor tratava das suas inseguranças, sabe? Das suas instabilidades. Precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa sensibilidade. Quando a Lu falou
dos 5 sentidos, sabe? Precisamos ter isso. Pede ao Senhor, Senhor, eu preciso ter os meus 5 sentidos voltados para a tua voz, os 5 sentidos voltados para aquilo que o Senhor quer falar comigo, para aquilo que o Senhor está falando comigo, porque nós estamos em guerra. Se nós estamos em uma guerra, precisamos ter todos os nossos sentidos voltados para aquele que está nos dando a direção, para aquele que está nos dando a voz de comando, para não nos perdermos. Precisamos estarmos atentas a isso. Queridas, fique calada. Não é hora de falar nada. Tem guerras que eu luto, que temos que lutar, mas tem guerras que você tem que evitá-las. Meu Deus. Tem guerras que eu vou lutar, que o Senhor fala vai, mas tem guerras que eu posso evitá-las. Sabe isso que a gente costuma sempre dizer, que não entra em guerras que não é para você entrar? E aí que você fala, meu Deus, eu não sei que vento é esse, Senhor, eu não sei de onde vem esse vento, eu não sei por que esse vento na minha vida. Você entrou em uma guerra que não era para você. Então, amadas, tenha esse discernimento do Espírito. Tem guerras que não é para você. Tem guerras que você não tem que passar perto. Se você puder fugir, fuja. Por causa da sua estrutura. E outra coisa, outra questão que eu quero falar para você. Tem guerras que temos sim que entrar e outras temos que evitar. Quer dizer, igual, tem sofrimento que nós podemos evitar. Tem sofrimento que não é para nós. Igual feridas. Porque se você entra numa guerra que não é sua, você vai se ferir, você vai se machucar muito, podendo trazer morte para você. E aí eu peço para você, analise hoje em você, que eu não sei o que você está vivenciando, se a guerra hoje que você está é para você estar. Ou você está passando por isso, por uma consequência, de repente uma desobediência, uma falta de discernimento, sabedoria, direcionamento do Senhor. Porque talvez tem coisas que você está vivenciando hoje na tua vida que não era para você, que não era para chegar até a tua vida. Mas está porque você entrou em um caminho que não era para você. Tem sofrimento que nos enriquece, que quando eu falo que sofrimento que nos enriquece, querido, é porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nos traz maturidade. Tem sofrimento que chega na nossa vida, que nos traz maturidade, que nos aproxima muito mais de Deus, que nos faz crescer muito mais com o Senhor, que nos faz estar muito mais pendente da voz do Senhor, que nos faz crescer em sabedoria, em discernimento, em entendimento. Mas tem sofrimento também que se pode evitar por completo. Tem situações que pode passar, que são essas que é inevitável, que tem que chegar até nossas vidas, situações que foram... O Senhor falou, essa é para você, porque essa você pode, porque essa vai te levar a um novo nível. Esse é um sofrimento, é uma situação que é para nós vivermos. Mas aí tem outras situações que não são para nós, que nós não temos que viver. E vivemos porque, de repente, estamos entrando num caminho que não é para nós. Queridos, como não pelear, como não brigar, como não guerrear? Porque se uma ordem que o Senhor nos dá para ficar, nós avançamos. Se o Senhor fala avança, nós queremos ficar. Queridos, fique nesse altar. Fique nesse altar. Fique como Gideão, que Gideão só saiu. Quando eu falo saiu fisicamente, mas ele levou esse altar com ele, que era a presença do Senhor. Que a presença do Senhor esteve com ele em todo momento. Tem uma ordem de Deus, mas que essa ordem, ela se atravessa com guerras. Essa ordem, quando o Senhor nos dá uma ordem, pode vir o que vier, pode ser guerra de forma que for. Se for para a gente ficar, se for para a gente avançar, se for para a gente guerrear com embate, se for para nós guerrearmos parada, onde nós estamos, sem ter esse embate, sem ter que falar. Queridos, vencer guerras caladas. Eu penso que, de repente, para muitas de nós, é muito mais fácil, talvez, você vencer uma guerra. Você pensar, Senhor, é mais fácil para mim ir para uma guerra porque eu vou pelear, eu vou falar. Mas é muito mais difícil você entender. Deus, como eu venço essa guerra calada, Senhor? Amadas, é quase que... Eu falo mais para as pessoas sanguíneas. Você imagina, Senhor, que guerra é essa? Eu preciso falar, eu preciso me justificar, eu preciso me defender. E o Senhor está te dizendo, meu Deus,
tem que ouvir, escute a voz do Senhor, escute a voz daquele que sabe de todas as coisas, escute a voz daquele que é onisciente, onipresente, onipotente, que ele sabe de tudo. Escute a voz do Senhor, não queira, amadas, você ganhar essa guerra por suas forças, por suas próprias forças. Em nome de Jesus. Aleluia. Seguindo. Há poucas pessoas, quando eu falei de lugar de paz, de Jeová Shalom, que significa lugar de paz, há poucas pessoas que gostam de paz. Vocês vão entender porque eu estou dizendo que há poucas pessoas que gostam de paz. Porque muitos de nós gostamos de estar em paz, mas o que nos leva à paz, poucas pessoas gostam. Vou repetir de novo, amadas. Muitos de nós gostamos de estar em paz, mas o que nos leva à paz é difícil. Sabe por quê? Porque é bom você estar em paz. Eu estou em paz porque isso não depende de mim. Querido, estar em paz, gostar da paz é uma coisa, estar em paz é outra. Sabe por quê? Porque o que te leva à paz é o perdão. O que te leva à paz é a renúncia. O que te leva à paz é a aceitação. Porque às vezes você está num lugar muito cômodo. Não, eu estou em paz. Eu gosto dessa paz. Mas é uma diferença muito grande. Há uma grande diferença entre gostar de estar em paz e estar realmente dentro dessa paz. Porque eu só vou estar em paz, querido, se eu tiver com isso, se eu tiver essa aceitação, se eu tiver esse perdão dentro de mim. Porque às vezes, de repente, da guerra que a gente está vivendo hoje, a gente precisa liberar um perdão. É preciso uma aceitação. Fila, como é aceitação? Você aceitar, porque às vezes, amada, eu não sei como está a tua casa. Às vezes você tem um problema com os teus filhos, com o seu esposo, às vezes tem um problema dentro da família, entre irmãos, família. Há uma aceitação. É muito difícil você lidar com a aceitação do outro. É muito difícil. Como que você vai ter essa paz? Como que você diz que você tem essa paz, amada? Como que você diz que você tem essa paz se você não consegue liberar esse perdão dentro de você? E às vezes essa guerra que você está falando que você está vivendo fala muito mais sobre você do que aquilo que o Senhor está querendo fazer com você nesse tempo. O tempo de guerra, talvez ser hoje, está dizendo muito mais sobre você, porque você está dentro dessa guerra, porque você falta de aceitação, por falta de liberação de perdão. Isso, amados, eu anotei agora enquanto eu estava sentada. Porque essa é uma guerra sua interna. É uma guerra que você não vai precisar ir para o embate. É algo seu entre você e Deus e acabou. E é uma guerra que se resolve mais rápido, que depende de você. Vai depender de você. Amados, porque às vezes, para você estar neste lugar de altar de paz, eu coloquei altar de paz, amados, porque eu imaginei quando o Gideão colocou esse nome, Jeová Shalom, é como se fosse um altar, porque ali ele se colocou diante do Senhor, porque ali o Senhor falava com ele, porque ali ele também colocou para o Senhor as suas inseguranças para ir a uma guerra, para ir uma frente de guerra, para estar liderando uma guerra. Ele questionou o Senhor: Senhor, eu sou o menor, eu sou pequeno, como eu vou para essa guerra? Então, eu coloquei como altar como um altar de paz, porque ali ele tinha paz, porque ele tinha o Senhor, ali estava o Senhor. O altar de Gideão, amados, era o Senhor. Havia um lugar específico preparado por Gideão, mas o Senhor estava ali. O Senhor se fez presente neste lugar durante um tempo. Porque ali era o altar, ali era onde o Senhor falava, onde o Senhor dava as direções, onde Gideão ouvia o Senhor. O Gideão ouvia o Senhor por um tempo. Neste altar. Amadas, e eu quero te dizer mais uma vez. Aceitar o que o outro fez, aceitar o que o outro fala, aceitar o que o outro se te machucou não é fácil. Não é fácil. Eu perguntar para muitas aqui, é fácil você saber que alguém fala tão mal de você, quando alguém fala tantas inverdades a seu respeito, alguém que você um dia falou: nossa, essa pessoa me conheceu, porque ela faz isso, porque ele fez isso.
Não é fácil, amadas. Não é fácil. Eu sei que a aceitação do outro não é fácil. Mas Jesus aceita a mim, aceita você, pecadores. Então, nós todos os dias nós buscamos, sabe, nos aperfeiçoarmos diante do Senhor. Mas eu digo para você nessa noite, amadas, busque esse lugar de paz. Limpe-se, sabe? Limpar as vestes para estar neste lugar. Limpar para ouvir o Senhor. Porque é como um ouvido leproso. É como um ouvido enfermo. Se eu não tenho, se eu não tenho o meu ouvido sano, se eu não tenho o meu ouvido curado, eu não consigo ouvir o Senhor. Se eu não tenho o meu coração curado, eu não consigo sentir, ter o sentimento de Jesus, eu não consigo amar como Jesus, eu não consigo perdoar como Jesus. Se eu tenho raiz de amargura, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo avançar. Então, eu estou um pouco de saber o momento de ir para uma guerra, de ir para um embate, ou o momento de ficar, vencer uma guerra calada. Amada, você precisa saber o tempo. Que tempo você está? Em que tempo o Senhor está falando com você para você se calar? O tempo que é para você falar? Porque às vezes também em uma guerra que você fala, vai para o embate, mas aqui você para e se cala. Que aqui vou eu. Precisamos saber o tempo dessa guerra. Precisamos saber em que tempo nós estamos. Em que tempo você está agora? Tina, eu estou em uma guerra que, meu Deus, tem muito tempo, tá? Mas existe um tempo. Que tempo é esse? Que tempo? Que momento você está? Em que momento você está? Se eu perguntar, Tina, qual é o momento que você está? Eu sei muito bem que momento eu estou. Eu sei se é o momento que se o momento que eu estou vivendo hoje é para me calar ou se é o momento para eu ir pro embate. Amados, o momento que é para eu me calar, o Senhor me reveste de uma estrutura, o Senhor me reveste de um equipamento. E o momento que é para o embate, de outra. Precisamos identificar esse tempo, precisamos identificar, e só vamos identificar se nós estivermos neste lugar, se nós estivermos neste altar, se nós estivermos neste altar ouvindo a voz do Senhor. Porque ele já falou, filho, não tenha medo de estar nessa guerra, não, eu sou contigo. Não tenha medo de ir, não tenha medo de ficar, não tenha medo de permanecer, porque eu sou contigo. Eu vou te dar instruções, eu vou colocar nos seus lábios, filha, as palavras exatas para você usar no momento adequado, filha. Eu vou te dar as armas, filhas, no momento adequado para você ir lutar, para você ir para o embate. Porque, amadas, escuta-me. Se você tiver que ir para o embate, para lutar, e for o momento de você ficar calada, você está com armas trocadas. A arma que você vai para o embate não é a mesma arma que o Senhor está te dando para você ficar calada. Então, se você está no tempo errado, amado, provavelmente você vai se ferir muito. Vai se machucar muito. Escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor, assim como o Gideão ouviu. Monte um altar do Senhor para o Senhor. Monte um altar, convide ele para ele estar. Quando tiver esse tempo, quando o Senhor vê que você preparou esse altar para ele, convide o Senhor, venha, aqui estou. Eu preciso das suas orientações. Eu preciso saber o que o Senhor tem para mim para esse tempo. Senhor, eu preciso saber em que tempo eu estou. Eu não quero ficar perdida em meio a essa guerra. Senhor, queridos, que nós precisamos avançar. Amadas, vocês precisam avançar. É tempo de avançar. O mundo, as nações esperam por vocês. A sua casa, a sua família espera por vocês. A sua parentela espera por você. Amados, estamos em guerra. Queridos do inferno, ele tem todo um plano, todo um projeto para te paralisar. Para te paralisar nessa guerra, ou para te cegar no período dessa guerra. Sabe, o Satanás tem usado muito contra a igreja. A igreja do Senhor está perdida, porque não sabe em que tempo está. Amada, se nós olharmos hoje como um todo, no geral, a igreja do Senhor está dentro de uma guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, um período de guerra. Claro, diferente para cada uma, mas nós somos a igreja do Senhor e a igreja do Senhor está perdida, porque não se encontra no tempo, não sabe discernir o tempo, estão perdidas.
Não estão sabendo, não estão ouvindo a voz do Senhor. Aquilo que o Senhor está falando todos os dias é impossível. Você tem falado com tanta clareza, de todas as formas, de todas as maneiras. E a igreja do Senhor está perdida. A igreja do Senhor não sabe para onde vai, para onde correr, ou se é para ficar, ou se é para avançar. Está perdida no tempo. O tempo que é para avançar, a igreja quer orar. O tempo que é para orar, a igreja quer avançar. Há tempo determinado para todas as coisas, assim diz o Senhor. É a palavra do Senhor, não sou eu quem digo. Amado, o Senhor precisa, o Senhor está chamando mulheres, porque eu falo mulheres porque aqui estamos falando para mulheres. A palavra de Deus é para mulheres. Um exército de mulheres para se levantar. Amadas, não é tempo de você estar acamada. Amadas, não é tempo de você estar em um sofá pensando o que eu vou fazer da minha vida. Não é tempo de você dar legalidade para Satanás colocar na tua cabeça o suicídio. Não é tempo de você estar aí sentado no sofá com muitos medicamentos, depressivas. Amadas, é guerra, nós estamos em guerra. Senhor, em que tempo eu estou dessa guerra? É tempo para eu me calar ou é tempo para eu avançar para o embate? Querido, se é tempo de você levantar para você para o embate, ouça o Senhor. Levante dessa cama, levante desse sofá, marche dentro da tua casa e declare. Agora, se é tempo de calar, recua, vá para o teu altar, prepare um altar na tua casa e fale, Senhor, eis-me aqui. Dê-me sabedoria, revestimento, porque eu quero te ouvir. Não importa o que diga a teu respeito. O que importa é o que o céu diz ao teu respeito. O que importa é o que o Senhor fala ao teu respeito, amada. Amadas, entenda, você precisa ser reconhecida no céu e no inferno. Ninguém mais precisa te reconhecer. Céu e inferno, porque o inferno precisa te conhecer como uma mulher valente, como uma mulher de guerra, como aquela mulher não, essa mulher levantou. Essa mulher não parou. Eu tentei, mas essa mulher uma vez mais levanta de pé em marcha. Você precisa balançar a estrutura do inferno. Levanta. Se é para marchar, marche. Se é para parar, mas ouvir a voz do Senhor e ouvir o direcionamento, você fala, cala. É para você ficar lá, mas calada, querido, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, se alimentando. Mas não é para você ficar calado no meio da guerra sem se alimentar, não. Não é para você ficar calado no meio de uma guerra sem orar, sem jejuar, sem buscar, porque você vai morrer. Amadas, quando o Senhor fala para Gideão, não morrerás, porque ele estava alimentado. Quando o Senhor fala para ele, não morrerás, porque ele estava atento, porque ele estava ouvindo a voz do Senhor. É o que te alimenta, a voz do Senhor. É o que te alimenta em uma guerra, é a voz do Senhor. Amadas, quantas mortes. Eu não paro de me surpreender. E o meu coração chora, o meu coração sangra. Quando eu vejo, quando eu ouço tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas, falei, Jesus, tanta cegueira. Quanta cegueira, Pai amado, menos uma pessoa. Menos um soldado, Pai. Amadas, acorda, levanta. Não é tempo, mas nós não temos mais esse tempo. Esse tempo já não temos. A gente sempre diz que é tempo de avançar. É tempo de ouvir o Pai. É tempo de você fazer esse altar com Ele, amada. Em nome de Jesus. Querida, esse lugar de paz é o Senhor. Esse lugar de paz é o Senhor. Foi onde Gideão ouviu o Senhor falar. Lugar preparado por Ele, assim como eu falei lá no início. Amadas, e quando quando eu anotei isso, não tem pouco tempo antes de entrar nessa live, é lugar preparado por Gideão. Se você começar lá no início do 11, a partir do 11, você vai ver que Gideão estava trabalhando. Foi um lugar que ele separou quando o Senhor veio, onde o Senhor veio anunciar e falar tudo o que o Senhor precisava para ele naquele momento. Amadas, altar. E aí eu coloquei aqui, porque o Senhor falou claramente ao meu coração. O Senhor não fala em altar de Baal. Amadas. O Senhor não fala em altar de Baal. Porque Gideão destruiu um altar de Baal. Amadas, que altar você está
Em que altar você tem se prostrado? Qual é o altar que você está se prostrando? Porque talvez você está se prostrando em um altar que você pensa que é o altar de paz, esse lugar de paz, Jeová Shalom, e não é. É um altar de Baal. Amado, isso não é coisa minha, não é coisa da minha cabeça. Isso eu precisei anotar porque o Senhor falou comigo hoje, há poucos minutos antes de entrar. Cuidado com o altar que você está se prostrando e ouvindo vozes. Porque existe muitos altares de Baal. Muitos altares de Baal. Onde ele não está falando mais. Que já não é ele. Cuidado, amadas. Cuidado, tenha esse discernimento. E esse discernimento vem do Senhor. Esse discernimento não vem de pastor, não vem de líder, não vem do Senhor, da sua intimidade com Ele. Amadas, cuidado. Onde você tem se prostrado? Como está? Que voz você está ouvindo? É a voz do Senhor? Peça, Senhor, esse discernimento. Senhor, onde eu estou? Senhor, que altar é esse? Porque eu estou em uma guerra, Pai, eu quero te ouvir. Gideão, ele estava em um lugar certo. Gideão, ele ouviu os direcionamentos corretos. Que direcionamento você tem ouvido? Quais são? Por que você está perdida? Faz agora uma autoanálise em você mesma e pergunta, Senhor, por que eu estou tanto tempo nessa guerra? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Peça discernimento ao Pai. Amadas, nesse tempo que nós estamos vivendo, você precisa estar no Senhor, com o Senhor, todo o tempo. Não temos mais tempo de distração. Não podemos mais nos distrair. Não existe mais esse tempo. Amadas, e não se preocupe, se serve de motivação, eu não sei, mas é normal. O tempo que nós estamos vivendo hoje é normal, é natural você ser alvo de intrigas, você ser alvo sabe, de tantas mentiras, de tantas... É normal, amadas. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Pai, obrigada. Sabe por quê? Porque você está no caminho oposto. Porque sabe aquele ditado que normalmente os antigos costumam dizer muito, né? Que árvore com muitos frutos, ela é muito atacada. Você vê alguém subindo em árvore que não tem fruto, amados? Então, nesse tempo, não se preocupe, Senhor, eu estou sangrando. Outro dia, a Lu postou no Instagram do chá uma frase que foi você caminha, né? Que a cobra, nós precisamos pisar na cabeça da serpente. Mas mesmo com o calcanhar ferido, precisamos continuar caminhando. Amadas, não importa. Vamos estar em uma constante guerra até que o Senhor venha. Nós estaremos em uma constante guerra até que o Senhor venha. Então não te preocupes, você não vai morrer. Eu não vou morrer. O que falam ao meu respeito, o que falam a respeito da Luciana Marins, o que falam a respeito da Lu Domingues, não é para morte, não. É normal, vai sangrar? Vai. Isso vai parar a Luciana Domingues? Não. Eu asseguro que não. Isso vai parar a Luciana Marins? Não. Isso vai parar a Cristina Félix? Jamais. Amada, vamos caminhando. Nós estamos em uma guerra. Amada, nós estamos em uma guerra. O sangue continua circulando. A gente tem sangue. Se amputar uma perna, queridos, vamos com uma só. Vamos com uma só. Sabe por quê? Porque o nosso cabeça, quem nos guia é o Senhor, amada. Ainda que tentem amputar as duas pernas, nós vamos continuar, porque a cabeça que nos guia continua de pé nesta guerra. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar, amadas. A cabeça que nos guia continua de pé. Se corta uma mão, se corta um braço, se mutila o nosso corpo, nós continuaremos avançando nessa guerra, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor quem nos guia está conosco, porque o Senhor quem nos guia está sobre nós, está sobre nós, está sobre nós. Não vamos parar. Nada, queridos, e nem ninguém vai nos paralisar.
Nada e nem ninguém vai nos paralisar, porque é o Senhor, é sobre Ele, não é sobre nós. Em nome de Jesus. Queridos, nessa tarde eu quero te encorajar. Existe um Deus sobre a tua vida. Existe um Deus sobre você. Existe um Deus que cuida de você. Por que temas? Por que temer? Você está em uma guerra, mas não temas, não tenha medo. Quando você se sentir um pouco mais fragilizada, fala, Senhor, como Gideão, conversa com ele, Pai, me ajuda. Porque sozinho eu não consigo. Pai, seja comigo em todos os momentos, porque sozinho eu não consigo. Ele vai estar com você. Ele vai estar com você, querido. Enquanto eu estava lendo, o Senhor me trouxe um louvor. Eu até coloquei aqui, Lu, eu vou só ler a letra do louvor, até porque eu não canto. Mas eu quero ler para vocês a letra do louvor. Eu não conheço muito louvor, mas ele me veio ao coração. Falei, meu Deus, como eu vou encontrar esse louvor? Como eu vou encontrar esse louvor? Mas o Senhor é Deus que sabe de todas as coisas. Diz assim, olha, há um lugar de descanso em mim. Há um lugar de refrigério em ti, que é no Senhor. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas me influenciam, onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância, onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar de sonhos, há um lugar onde os sonhos não há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Vou repetir esse pedaço. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar, este lugar é o Senhor. Este lugar é o Senhor. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus. Amadas, eu não conhecia esse louvor. Eu não conhecia. Enquanto eu estava aqui lendo, me veio esse louvor. E eu falei, não, é coisa da minha cabeça. E eu continuei, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da minha cabeça. O Senhor está falando comigo na palavra. Amadas, o Senhor está falando. O Senhor está falando de lugar. O Senhor está falando de lugar. Amada, se você disse, não, o Senhor não falou comigo, eu não estou entendendo, eu não sei se está no lugar errado. Você está no lugar errado. Amada, você está no lugar errado. O Senhor está falando de todas as formas e maneiras. O Senhor está falando de todas as formas e maneiras. Amada, se posicione nesta noite. Se levante nesta tarde. Você veio em busca de uma resposta, está aí a resposta. Você veio buscar a resposta, está aí a resposta. E é a resposta que o Senhor tem para você, não é outra. A resposta que o Senhor tem para você nessa tarde é essa, não é outra. Talvez você pensava numa resposta mais favorável. Mas o Senhor está falando, eu quero isso para você. Você pediu uma resposta, está aí, filha. Essa é a resposta, não tem outra resposta. Não é a resposta que queremos, mas é a resposta que o Pai tem para nós. Precisamos alcançar, mulheres, essa maturidade no Senhor. Já aqui nós não falamos para meninas, falamos para mulheres maduras. Ou pelo menos que mulheres que deveriam já estar maduras. Mulheres que já deveriam estar já na labuta, já no campo.
já ceifando. Queridas, vamos que o Senhor está voltando, já estamos no final. O que você vai dar para o Senhor? Querido, eu quero mostrar para o Pai aqui, Senhor, que já me conhece. Olha, Senhor, amadas, não me importam, que venham, que me esperem, que, sabe, que metem, perdão, que venha com facas nas minhas costas, que me apunhalem pelas costas, que falem de mim pelas costas. Não me importam. Querido, eu quero estar ferida mesmo, com cicatriz de feridas. Eu vou abrir, olha, aqui tenho. Se você pergunta para mim, China, você tem? Meninas, eu tenho muitas cicatrizes. Eu sei de cada uma delas. Porque eu fui para uma guerra, eu estou em um processo de guerra. Eu tenho cicatrizes, glória a Deus, que eu tenho cicatrizes e não feridas. Eu tenho cicatrizes, porque me feriram, mas o Senhor me curou. Mas a cicatriz está aqui, eu sei que eu fui curada, pelo Senhor. Então, amado, não se preocupe com esse corte, com essa ferida nas tuas costas, não, com a ferida do teu coração. Você precisa estar cicatrizada, porque uma vez que está cicatrizada, você está curada. E você já vai poder falar. Amadas, em nome de Jesus, levante nessa tarde. Que o Espírito Santo entre no teu ser. Eu quero, queridas, que o Espírito Santo flua. Esse mesmo Espírito que se revelou a mim. Esse mesmo Espírito que esteve comigo, que está comigo, que segue comigo, esteja com você também. Esse mesmo Deus que se revela a mim durante a noite, durante a madrugada, de sonhos, de visões, de revelações, que vá até a tua casa, que invada a tua casa, que tire o teu sono, que te incomode, em nome de Jesus, para você se levantar e você ir para a batalha, que é para você ouvir a voz dele. Verifique, querido, certifique que altar você está. Que altar você está. O Senhor está chamando a sua atenção nessa tarde também. Para que altar você está se prostrando? Em que altar? Que voz é essa que você está ouvindo? Que voz é essa que diz que é para você ir enquanto o Senhor está dizendo para você ficar? Que voz é essa que diz para você não sair de uma situação enquanto o Senhor está falando, saia que eu já te mandei, que eu já te ordenei? Que voz é essa? Altar de Baal. O Senhor diz, eu não estou nesses altares mais há muito tempo. E você segue nesse altar de Baal. Amadas, para você ter vitória, você precisa ouvir a voz de comando e a voz certa, a voz correta que é do Senhor. Assim como esse louvor acaba de dizer. Lugar é esse, é o lugar que está no Senhor. Amadas, que o Espírito Santo siga falando ao teu coração. Que o Senhor venha com fogo, com brasa, e que arda o teu coração. Que eu peço mais ao Senhor nessa tarde. Que o Espírito Santo tire o seu sossego. Que o Espírito Santo tire o teu conforto. Tire o teu conforto, o conforto da tua cama, como o teu sofá, da tua televisão, para você buscar mais dele, mais a palavra, mais a oração, mais o jejum. Porque se você não busca, você não vence. Amado, você não vence. Você vai entrar em lios, você vai entrar em problemas, você vai entrar em valas. Que não é, vai se sujar, vai se machucar, vai se ferir por você mesma. Escute a voz do Senhor nesta tarde. Em nome de Jesus. Obrigada, Lu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Lu,